Sejam todos muito bem-vindos para esse papo super descontraído sobre um tema que é polêmico, mas ao mesmo tempo com essa professora, com essa terapeuta especialista em famílias, para nos abordar, né, sobre afetividade, intimidade e sexualidade na vida a dois. Aline Cantarelli. Obrigada, Vicky. É um prazer estar aqui contigo hoje. Obrigada, querida. Aline, sobre esse tema, eu queria que você trouxesse pra gente qual a importância real de cultivar essa intimidade, essa sexualidade dentro de uma vida a dois. Quais são os desafios e como manter, né, mediante os desafios? É muito legal que você fez uma introdução pedindo para a gente conversar sobre intimidade. Eu gosto muito de trazer a ideia de que a gente está vivendo num tempo em que as coisas são muito hipersexualizadas. A gente tem vivido, né, de modo muito hipersexualizado a percepção do homem e da mulher, especialmente do corpo da mulher, né? Não é de hoje, eu diria que pelo menos aí no último século, nós tivemos, com o advento tanto da televisão quanto de toda a estrutura midiática, uma superexposição baseada até na revolução sexual, onde parece que a gente deu às mulheres mais liberdade, porque elas podem mostrar os seus corpos livremente. Mas, a meu ver, no fundo, a gente esqueceu o lado que é tão importante, tão verdadeiro da mulher, que é o seu lado feminino, essa intimidade, essa doçura e até esse quê de mistério que a gente precisa ter. Então, muitas vezes, hoje, as mulheres se sentem usadas ou desvalorizadas, não só porque, de fato, há homens que se perderam junto com esse processo todo, né, do seu papel, do respeito que devem à mulher, mas principalmente porque elas mesmas têm se exposto de uma maneira muito desordenada. E o que acontece é que, independente que você, né, a gente às vezes pode pensar, não, mas eu não sou nenhuma artista famosa, eu não sou ninguém que fica aí por aí, né? Talvez o máximo que eu postei uma vez foi uma foto de biquíni no meu Instagram, mas olha lá. Não é bem sobre isso, né? Na verdade, é sobre a mentalidade que a gente adota. É sobre como a gente enxerga a nossa sexualidade, como a gente enxerga nosso valor como mulher. Todas as relações que a gente estabelece, né, toda a dinâmica que a gente estabelece dentro da nossa relação de casamento, no vínculo homem e mulher, depende de como a gente tem absorvido o tema sexualidade em relação à cultura e o ambiente que a gente foi criado, as referências que a gente tem do que a nossa mãe dizia, das mulheres que eram importantes para nós ao nosso redor falavam, e principalmente sobre o que a gente vê, prática concreta das coisas. Então, muitas vezes a gente adota discursos ou toma comportamento que muitas vezes a gente não sabe de onde vem. E esses comportamentos, eles corroboram uma verdadeira relação de utilitarismo. Vamos dizer assim, uma relação plástica, uma relação distante, uma relação disforme. Uma relação que não tem nada a ver com uma afetividade e uma sexualidade bem vivida dentro do casamento. As novelas, os filmes, as séries, eles por muito tempo têm projetado uma visão muito artificial e muito pobre do que é afetivo e do que é sexual. E, infelizmente, as pessoas compram isso, tanto naqueles romancezinhos baratos, como a gente diz, quanto no modo como se comportam em relação à sexualidade. Então, esse aspecto mal vivido e essa formação mal estruturada não entrega uma sexualidade de verdade. É sobre isso que eu queria conversar muito com você. Inclusive, entendendo toda essa lógica, né? Parece que a galera tá numa onda. E eu vejo muito isso dentro da minha própria geração, né? O outro já não é mais apreciado pelo valor que tem, mas pelo corpo que possui, pelo status, por toda aquela questão, né, de realmente se sentir atraído, mas antes mesmo de conhecer. E aí as pessoas hoje confundem, não sei se você também observa, obviamente, né, nesse sentido de que conhecer o outro não é simplesmente o ato sexual em si ou o contato físico. A intimidade, a afetividade se constrói não somente através das relações de corpo, né, mas vai além. Como é que você consegue traduzir isso, Aline? O movimento do Tinder é uma loucura, né? A gente, na verdade, a gente estragou o bom do amor, como diria o poeta Cazuza, né? Porque o que acontece? O Tinder, ele coloca a gente como um cardápio, né? Não que... Hoje em dia, na verdade, o Tinder, ele é ultrapassado. O Tinder é pra minha geração. A galera nova tá usando um monte de outros aplicativos. Nem usam mais, né? São vários, Tinder, né? é coisa de tiozão hoje em dia, né? Tinder é uma coisa de tiozão. Mas a gente sabe o conceito Tinder, né? A gente até usa, né? A uberização, a tinderização, esses aplicativos que chegaram primeiro, eles criaram meio que uma onda. Quando a gente fala do Tinder e das pessoas estarem em formato de cardápio, o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais sendo vistas como objeto, como pessoas que estão ali para serem servidas. E quando a gente tem uma pessoa que está numa estrutura de cardápio, né, como o Tinder faz com a gente, né, a gente bota a pessoa num cardápio.
Quando isso acontece, a gente não importa muito por quem a gente é. A gente não tem uma lógica do amar completamente grátis, da doação, da vulnerabilidade. A gente tem ali um entregável. Como você tem um entregável quando alguém olha o teu currículo. Então, isso não é amor, isso é uso. Aí você pode pensar, tá, mas que mal isso faz se daqui um pouco o cara botou um anel no dedo e tá casado com ela, ou se topou morar junto. E aí eu já falaria que morar junto é a maior furada, mas de qualquer maneira, vamos entender isso, né? Ele assumiu um compromisso ali, deu um passo adiante, mesmo que seja uma outra estrutura. Quando a gente entende que a pessoa vem de uma lógica do Tinder, em que a sociedade não sabe mais namorar, em que as pessoas se olham pelo que elas entregam como num cardápio, e a partir desse cardápio a gente escolhe que benefícios você me traz, eu não tô te amando por inteiro, eu tô te amando na parte que você me serve. Me interessa. E quando a gente faz isso dentro de uma relação de casamento, de família, o que acontece é que as partes que não são amáveis, elas são rejeitadas, elas são jogadas no lixo. E naturalmente, quando elas são jogadas no lixo, elas acabam gerando para a pessoa que tem a necessidade, né, de compreensão, de empatia e de tudo mais, uma sensação de grande injustiça. Por quê? Porque quando eu sou boa, eu te sirvo, e quando eu não sou boa, você me deixa para lá. E a gente às vezes acha que isso só acontece assim, do homem para a mulher. Mas não é não, da mulher para o homem também. Por exemplo, eu gosto de uma afirmação que é a seguinte: a cama é da mulher. Eu sempre digo isso, a cama é da mulher. Não à toa que eles pedem permissão e que há toda uma lógica ali, né, de respeito em relação ao que a mulher define. Quando o marido tem que ficar mendigando por tempo de qualidade, por sexo, por qualquer coisa ali com a mulher na cama, o que acontece muitas vezes é que a mulher também está fazendo isso de uma maneira ruim. Como quando, por exemplo, também as mulheres resolvem engravidar, né? Colocaram a carreira, um monte de coisa na frente e o marido lá no final da fila. Em algum momento ela resolve engravidar porque agora o novo projeto é o filho. E aí quando ela começa a fazer isso, aí ela que antes era fria, ríspida com o marido ou então indiferente a muita coisa que ele pedia, começa a marcar de calendário os dias que eles têm que transar porque ela quer ter um filho naquele momento. O famoso período fértil. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E, obviamente, o que gera? Isso gera uma percepção para o homem de que ele, no fundo, ele está sendo usado e não, na verdade, está sendo querido ali como esposo. Isso deflagra verdadeiras crises nos casamentos. Assim como os homens também. Os homens, muitas vezes, quando a mulher tá bem, quando a mulher tá intrigando, quando a mulher tem... Aí tá tudo ótimo. No momento em que ela mostra uma vulnerabilidade, uma fragilidade, ao invés de haver um acolhimento, ao invés de haver uma estruturação, um abraço, um comprar o problema junto, ele se esquiva. Ou ele silencia, ou ele diz que não entende nada disso, ou ele diz para procurar alguém. Ele não entra para jogar junto. E, naturalmente, com a percepção dessa mulher, mas de noite, quando ele chega, ele dá um abraço e já chega querendo alguma coisa. É óbvio que não vai rolar como deveria. Por quê? Porque, naturalmente, a mulher não está disponível para... Entende? Ela não se sente respeitada para isso. E aí, naturalmente, a gente tem exatamente essa lógica dos cardápios, que você pode ver, não, mas a gente não está mais no Tinder, ou a gente não está mais se reconquistando ou buscando outras alternativas. Mas no final das contas, todos os dias, né, de alguma forma é como se a gente precisasse se reconectar. Tipo, eu te amo só por hoje eu te amo mais uma vez. Só por hoje eu te amo mais uma vez. Se você não consegue revalidar isso numa prática concreta, você não consegue dar ao outro a percepção e vamos dizer assim, a convicção de que ele não está ali só pelo que é bom, que existe o bom e o mal e que ele é amado como um todo. Então, essa questão da sexualidade, dos problemas de sexualidade do nosso tempo, ele está muito alicerçado nessa objetificação, mesmo que ela seja velada. Mesmo que a pessoa não diga, parece que eu estou transando com uma boneca inflável. Ora, mas se ela está transando com você como se fosse uma boneca inflável, isso está se dando porque ela não está se sentindo amada como uma mulher. Porque uma mulher que está se sentindo amada como uma mulher, ela dificilmente vai estar transando com uma boneca inflável. Muito real. Isso está muito associado também, percebo que talvez o tempo faz com que haja ali um desgaste, né, na relação. E nesse sentido, você com a sua experiência, o que você consegue observar como sendo o fator das pessoas com o tempo perderem essa intimidade, os casais? A verdade é que dá trabalho ser feliz e dá trabalho ser casal. Dá trabalho mesmo, real. Dá trabalho para a mulher, dá trabalho para o homem, dá trabalho para os dois juntos. Ser um casal bem-sucedido dá muito trabalho. Eu digo bem-sucedido não necessariamente financeiramente. A gente está num tempo em que tem que deixar essas ênfases, porque senão... Um casal feliz, realizado, né? Ele para conseguir ser um casal forte, né? Ter uma relação forte, blindada, isso dá trabalho. E a gente está no tempo em que as pessoas fogem de trabalho. Então, quando a gente reclama da sexualidade fria, da intimidade morna e tal, no fundo as pessoas não estão só com problema de intimidade, elas estão com um problema de querer comprar o trabalho que dá viver isso.
Não é espontâneo que surge um beijo, um abraço. Às vezes é preciso ter esforço intencional. Uma vez eu estava no trabalho, e eu gosto muito de contar esse case. Ainda quando eu atuava no mercado corporativo, eu peguei uma secretária de um grande líder que eu tive, inclusive um homem brilhante, tá? Em trabalho. E a secretária dele, executiva, uma pessoa ótima, mas um pouquinho indiscreta. Ela comentava num almoço entre mulheres que tinha encontrado na agenda dele dizer eu te amo tais horas, mandar mensagem, comprar presente de não sei o quê. Na agenda dele tinha vários lembretes sobre coisas sobre os filhos e principalmente coisas para ele falar, para dizer para a mulher, tá? E ela achou aquilo de uma falta de sensibilidade gigante, ela achou aquilo extremamente forçado. Eu lembro concretamente, tinham 8 mulheres na mesa, eu contei. Eu era a única favorável à prática que ele tinha e naquela época eu nem atuava com isso, eu só estudava, eu era só uma estudiosa do tema, eu ainda não atuava como terapeuta. E eu me lembro que eu achei aquilo uma grande maravilha. Ele botava lá, levar ela para jantar, sair para não sei onde, reservar o hotel, fazer não sei o quê. Ele tinha essas coisas. Ele botava na própria agenda para ele lembrar. E ela achou aquilo assim, poxa, o cara, ele é tão engessado, ele é tão prototipado que ele programa tudo na agenda dele. Eu falei assim, porra, tá chorando porque você queria um desse pra você. Fala sério. Porque o que acontece? Se a pessoa não se obriga, ela não planeja ou ela não tem um esforço mínimo, tá? Isso não vai brotar natural, isso vai ser construído. E para ele colocar a esposa e o filho na agenda, era um sinal de amor. Então, a gente precisa entender que essa construção, né, dessa intimidade, isso vai dar trabalho. Isso é parte do trabalho de ser marido, é parte do trabalho de ser esposa. E muitas vezes a gente põe todos os trabalhos na agenda. A gente põe o trabalho de ser filha, a gente põe o trabalho de ser mãe, a gente põe o trabalho de ser a funcionária ou dona do que a gente tem. A gente não põe o trabalho de ser esposa. Não põe. E aí, obviamente, a gente não se cuida como a gente gostaria para se sentir sexy o bastante. A gente não pensa em atividades, coisas diferentes para serem feitas. Tem muitas pacientes minhas que falam, nossa, coisas tão simples que você me direciona e tão eficazes, né? Nossa, essa prática que você está me trazendo, essa ferramenta, eu até já tinha ouvido falar, mas eu nunca tentei aplicar. Ou quando eu apliquei, eu tive dúvida e aí eu larguei para lá. Eu falo, como assim? Onde que está a tua cabeça? Onde que está a tua prioridade e outra? Você não quer o resultado? Você não quer ser bem amada? Você não quer viver bem? Você não quer ser querida? Quero. Então, pera lá. Dá trabalho. Então, para viver uma sexualidade bem vivida, a pessoa precisa impor trabalho. Isso é o grande diferencial que eu noto entre as pessoas que conseguem ter sucesso e um senso de realização pessoal, que conseguem manter esse desejo ativo, porque o desejo ele só fica ativo quando existe uma retroalimentação por qualquer coisa. A gente só se reapaixona, só deseja, só quer o que existe em frequência. Se não existe infrequência, não existe. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, nossa, nosso sexo é de super qualidade. Quando a gente transa é uma maravilha. Quantas vezes você transa? Ah, não, às vezes a gente ia uma vez por mês, às vezes 15 dias. Toda vez que fala às vezes 15 dias, eu já sei que não existe esse 15 dias. Ela tá falando só porque ela já tá constrangida, porque ela falou que só uma vez por mês. Então, quando eu ponho o pé, né? Ah, Aline, mas é muito legal. Eu desconfio. Porque que eu saiba, coisas boas a gente tem o hábito de querer repetir. Então, se a coisa tá bem feita, se ela é gostosa, se ela é de fato com entrega, a probabilidade de que eu queira repeti-la, ela é muito grande. Então, não basta só qualidade, é preciso quantidade. Ah, Aline, mas a quantidade depende de uma série de fatores. A quantidade depende que ele também, às vezes, acorda de manhã. Eu tenho esse negócio. Ah, o homem não sabe que a mulher gosta de ser acordada, né? A transa começa de manhã, no café da manhã. Eu, ai, gente, que saco. A gente já não revolucionou tanta coisa. Eu falo assim, mulher não tem vontade de transar, não? A mulher não pode ela mesma querer dizer assim, meu bem, olha só, do jeito que você tá me tratando, eu não estou satisfeita. Se você continuar assim, ao invés de chegar no final do dia, a gente ter um momento a dois gostoso, legal, maneiro pra gente curtir, na verdade a gente vai ter uma briga. Então, por favor, muda esse comportamento. Ou, por favor, você ainda me ama? Aham, te amo. O que foi? Não, fala isso olhando pra mim, dá um sorriso. Custa isso. A gente também tem esse lugar, né? E aí parece que não. Se ele não intuir tudo, ele não decidir tudo, ele não fizer tudo e ele não tirar nota 10 como um bom menino, ele vai ser punido. Qual que é a punição do homem? A única coisa que ele se importa... Ah, gente, por favor. E aí, naturalmente, o que acontece? Não só você fica uma pessoa mal amada, como amarga. Ele também fica super amarga, como ele também fica. E aí, naturalmente, cada punição dessa feita sexualmente é de afetividade e sexualidade, na minha visão. Porque você não pune só com a sexualidade. Quando você está infringindo ao outro essa punição porque você entendeu que ele não correspondeu ao seu grupo de expectativas, e talvez sim, ele esteja deixando a desejar. Eu não estou aqui defendendo os homens, dizendo que, não, os caras estão aí. Não, tem gente que é muito insensível, tem caras que realmente estão deixando a desejar e tá tudo bem. Eu entendo e respeito que você esteja sentindo isso e é importante que ele saiba.
Só que em contraponto se você reage a isso com uma atitude imatura, o que você vai colher é mais imaturidade e mais infelicidade. Então é preciso romper ciclos. Se isso está acontecendo, um papo reto, com respeito, uma estruturação de uma conversa, de repente, franca, que vá, né, que mexa no coração, isso pode funcionar infinitamente. Ou, às vezes, uma indicação clara do que está acontecendo, né? Mesmo um toque, que a gente chama, né? A gente dá um toque, ó, isso aqui não tá bacana entre a gente precisa melhorar. Isso pode dar um efeito muito melhor do que a greve de sexo. Isso pode dar um efeito muito melhor do que a DR. Isso pode dar um efeito muito melhor do que você ficar olhando outros caras na internet e invejando que, o marido da fulaninha faz tal coisa que o meu não faz. É óbvio, você não deve agir dessa maneira, porque você está se colocando nesse lugar de inferioridade. Mas aí, obviamente, que tem que ser uma escolha sua. Você tem que entender isso como um valor e você tem que entender que ir atrás do que você quer e falar de um modo respeitoso, cativante, afetivo, faz a diferença na construção da intimidade do casal. Incrível. E sobre isso, né? A falta de sexo, então, é um sintoma que causa esse afastamento ou não necessariamente? Então, e o que eu entendo? Quando um casal está sem sexo, ele já está em crise. Para mim, isso é uma premissa básica. Todos os casais que eu atendo, eu sou especialista em relacionamentos e eu tô acostumada a atender muitos casos graves, né? Pra você ter uma ideia, eu atendo casos de divorciados que voltam a se casar. Então, eu tô acostumada com situações muito adversas e de gestão de crises muito profundas. Mas um sintoma inicial, se a gente for parar para pensar nas estações do ano, eu gosto muito de fazer essa analogia simbólica. Se a gente for parar para pensar, existem 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Um casal bem, ou ele tá na primavera, ou ele tá no verão. Na primavera, naquela placidez, naquela alegria; no verão, naquela paixão mais intensa. Agora, a maioria dos casais, e não à toa que as taxas de divórcio no Brasil e no mundo não param de crescer, a maioria dos casais está nas estações de outono e inverno. Nessas estações de outono e inverno, no outono, o casal ainda dialoga sobre a situação, problema e está indicando que está desconfortável. No inverno, eles já estão pensando em divórcio. Fechados, né? Já estão extremamente fechados. Então, eu digo, o sexo é a coisa mais importante do casamento, por exemplo, quando a gente está pensando nas 4 estações? Não. Mas eu te garanto que no outono e inverno já existe, provavelmente, ou a escassez do sexo, ou, de fato, um sexo feito de uma maneira mecânica, né? Já não há mais entrega, já é uma coisa meio que performance. E isso é um termômetro da relação. Isso não é o mais importante. O mais importante da relação do casamento é o amor. É a construção da capacidade de amar em plenitude. Isso é que mantém as relações humanas bem estabelecidas. Contudo, quando a gente pega esse dado do sexo como termômetro, eu tenho quase que a certeza do que está acontecendo ali. Claro que eu estou tirando aqui, salvo exceções, né, que justificam, que corroborem, que expliquem um determinado afastamento. Mas, normalmente, essa é a estrutura da coisa, é assim que funciona. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas a isso para conseguirem, de fato, entender para onde as coisas andam e por que as coisas desandam. Então, eu não estou falando aqui que um casamento sem sexo ele está fadado ao divórcio. Ao contrário, eu estou só dizendo que se ele já está sem sexo há muito tempo, vocês já estão em crise há muito tempo e muitas vezes nem tiveram a autopercepção, sabe? E como reacender essa chama dentro desse relacionamento? Isso é uma pergunta que eu gosto muito de receber, porque quando a gente pensa num casamento, né, num amor maduro, a gente já acostumou a pensar, tem muita gente que acostumou a pensar que só existe uma alternativa. Ou a gente vai, vamos dizer, né, o casamento esfriou um pouco, né, as coisas estão mornas, você está ali desconectado. As pessoas se acostumaram a pensar que só existem 2 alternativas. Ou é engolir esse casamento morno, ou é divorciar. E aí eu sempre brinco que divórcio não é solução. Divórcio é medida paliativa para quem não encontrou um jeito de fazer dar certo. Então, ou a pessoa se acomoda na situação ruim e arruma um jeito de ir empurrando, ou ela vai romper com aquilo e recomeçar a vida pagando todas as consequências nefastas, porque ninguém encontra o preço de um divórcio. O que eu proponho e o que eu sempre explico é que existe uma terceira via. E que terceira via é essa? A terceira via é a via na qual a gente conserta o que está ruim, onde a gente se desenvolve, amadurece, se autodescobre e, a partir daí, reconstrói a relação de uma maneira verdadeira. Então, não é que você vai jogar fora. Eu sempre brinco, eu não quero zerar o jogo. Zerar o jogo é coisa de criança. Criança que fala assim, começa de novo. Não dá pra começar de novo. E aí eu brinco, vamos começar da chance 1001. Sabe aquela coisa quando a gente fala, eu vou te dar 1001 chances? E eu falo, tá bom, vamos, da chance 1001. Isso é muito significativo. Por quê? Porque quando a gente vai daquela chance 1001 pra frente, a gente não deixou pra trás toda a bagagem que ficou ali de aprendizado. E aí, pra tal, é preciso ter um novo vigor, um novo viço.
E tem uma ideia que me agrada muito quando eu penso em reacender a chama, que é a seguinte. Quando eu falo de reacender a chama, eu gosto de pensar na ideia do vinho. Quando a gente pensa no vinho, a gente pensa que o vinho, para quem entende um pouco de vinho, sabe que, ou até para quem não entende, né? É bem comum que se fale que o vinho, quanto mais tempo passa, melhor ele fica, porque a lógica da fermentação e de todo o trabalho ali que é feito vai apurando o sabor. Eu costumo dizer que amor antigo, né? Amor verdadeiro, antigo, que é curtido pelo tempo, pelas experiências, que é cheio de cicatrizes, mas ao mesmo tempo é cheio de aprendizado, é para ser um amor mais gostoso. Se você não está conseguindo ver o vício e a beleza nisso, o problema não é o seu amor, o problema é o seu olhar. Então é preciso limpar essa lente. A primeira coisa é essa. A segunda coisa que, por exemplo, os homens sempre me questionam é o seguinte: Aline, mas tesão volta? Os homens, em geral, eles gostam muito do atendimento que eu presto e muitas vezes eles me questionam assim, exatamente desse jeito. Tesão volta. Direto ao ponto. Como homens, né? Homens sendo homens. E é muito legal porque eu digo a eles assim, volta. Só que não vai voltar aquele tesão juvenil que você tinha, no qual bastavam poucas palavras ou apenas um grupo de ações que já justificavam isso. É preciso desenvolver um paladar mais sofisticado para você apreciar um bom vinho. Assim como é preciso desenvolver um paladar mais sofisticado para viver um amor maduro. Só que esse amor maduro, assim como o bom vinho, ele entrega infinitamente mais do que uma bebida vagabunda, do que uma bebida barata. É a mesma coisa. Esse amor de borboleta, esse amor, que nem amor, né? Mas esse tesão pela secretária, ele é uma coisa muito efêmera. Não vai ser a secretária que vai segurar a mão na UTI, não vai ser a amante que vai te buscar e vai te ajudar em algum tipo de projeto de trabalho. Não vai ser a namoradinha nova que vai cuidar dos seus filhos. Então, é preciso entender que isso tudo é muito efêmero. E que, diferente disso, a mulher que constrói uma vida ao lado de um homem e vice-versa, um homem que constrói a vida ao lado de uma mulher, se ele sabe apreciar a evolução do tempo e construir junto a isso, não existe nenhuma relação superficial que substitua esse entregável. E aí, talvez, de repente, alguém possa estar me ouvindo e dizer, mas a gente nem fez isso tão bem. Mas eu tenho certeza de que houve bons momentos e que grandes projetos e grandes coisas foram decididos nesse meio tempo. Mesmo que vocês não tivessem ainda todo o conhecimento. E isso já é material mais que suficiente para revisitar a história de vocês e para trazer para fora agora as melhores escolhas. Quanto mais maduro a gente vai ficando, mais interessante a gente fica. Pessoas que são levadas por borboletas no estômago, que estão preocupadas mais... Tem pessoas que, entre ser feliz e fazer os outros felizes, a pessoa fala muito mais, eu quero ser feliz do que eu quero fazer feliz quem eu amo. Essa pessoa, provavelmente, ela não é uma pessoa que amadureceu o suficiente ainda. Ela ainda precisa amadurecer. Quer dizer que eu não devo desejar a minha felicidade? Quer dizer que eu não devo desejar estar subindo pelas paredes de desejo? Não é egoísta mais, né? Não, exatamente. Quer dizer que eu não devo desejar? Claro que deve. Só que isso tem que estar ajustado à nossa capacidade de pensar. Eu costumo explicar que é preciso nutrir em nós um amor inteligente. Que o que é isso, né? Unir razão e emoção. Somente aí você vai poder desfrutar disso que eu estou te falando. Inclusive do melhor, melhor dos níveis. Porque o que acontece? Quando a gente é levado pela dinâmica sexual, muitas vezes, a gente precisa parar para pensar um pouquinho de por que a gente está estruturando a vida dessa forma. Há uma explicação que eu ouvi uma vez e me marcou demais, que é a seguinte explicação. O que é a Aline, ou que é a Vitória, ou que é qualquer outra pessoa, é isso aqui, ó, daqui até aqui. Daqui para baixo é uma máquina que a gente opera. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, uau, isso é muito bom. Acabei de ouvir, uau. Isso é muito bom. E aí, quando a gente para ouvir e ver como a gente tem vivido, as pessoas têm vivido imersas na gula, na pornografia, no game. Se você for pensar, tudo isso, até em certo nível, assim, num culto ao corpo demais e tal, até... Foge da dor, busca o prazer. É muito excesso de prazer e muitas coisas que estão falando com a máquina daqui de baixo. E estão esquecendo de quem a gente é aqui. E quando você esquece de quem você é aqui, você não está sendo você. E, naturalmente... Qualquer coisa... Quando tem uma ideia, né, da Alice, que é quando ela é interpelada, né? Para onde você está indo? Alice no País das Maravilhas. E aí ele fala, para onde você está indo? Ela falou, não sei. Aí falou assim, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. É a mesma lógica. Se eu não tenho dentro de mim um compromisso na construção de um prazer limpo, de uma história da qual eu me orgulhe, né, da minha vida com a qual eu me orgulhe, qualquer sexo serve. Qualquer besteira serve, mas ela não preenche. Um sexo mal vivido, um sexo mal feito, e eu costumo dizer que tem muita gente vivendo muito mal essa realidade, ele não preenche. Não preenche. A pessoa pode ter 1, 2, 3. Eu já tive um sujeito, que é meu paciente até hoje, inclusive, que é um homem muito bem sucedido. Ele tem inúmeros negócios, multimilionário. E ele virou para mim e falou assim, Aline, quando eu saí de casa e eu traí a minha mulher,
eu me envolvi com mais de 50 mulheres. Eu era rico, bonito, eu podia pegar um avião, fazer o que eu quisesse, o tempo que eu quisesse. Eu era rico, bonito, calma, né? Também parece que ele já virou um vovozinho, não é bem assim. Mas, óbvio, ele tá falando de um tempo passado e a gente vai passando o tempo, ainda mais quando a gente chega nessa crise de meia-idade, 40, 50, a gente sempre se acha Maturidade, a gente né? sempre se acha muito mais velho do que a gente é. Tá bom. Ele falou assim pra mim, eu já tive mais de 50 mulheres. Eu já saí com mais de 50 mulheres entre esse período que eu saí. Ele falou, teve um dia muito interessante no qual eu me apaixonei por uma mulher que era eu vestido de saias. Então, a mulher dele tinha um temperamento frio, muito analítica, muito diferente dele. E ele um cara intenso, muito extrovertido, muito isso. E aí ele encontrou uma outra mulher tão intensa quanto ele. E ele falou assim, a gente ia, fazia, acontecia. Se ela inventasse assim, agora, nós vamos sair aqui, vamos pegar um avião, nós vamos pra onde? E a gente ia e foi aquela loucura. Ele saído de casa, né? Ele fora de casa nessa realidade. Não divorciado, saiu de casa. Dentro de um casamento brigado, em crise. Então, ele estava pensando no divórcio fora de casa e se relacionando com inúmeras mulheres fora. Até o dia que ele se apaixona por essa mulher e no momento em que ele se apaixona, ele olha e ele diz, eu fui com ela até o limite. E aí chegou um momento em que eu percebi o seguinte, essa mulher vai me matar. Ele falou assim, se eu não terminar com ela, eu vou morrer. Por quê? Porque ela não tem limite, nem eu. E aí ele fez uma pausa enfática, assim, muito bacana e virou pra mim muito bacana e muito contrita. E falou pra mim assim, naquele dia, depois daquela loucura toda, que eu tomei decisão na minha cabeça, ele falou assim, eu nunca mais olho pra cara dela. Ele pensou assim, a melhor mulher da minha vida é a minha própria mulher. Ele falou assim, eu tive todos os tipos de mulheres que eu queria, eu poderia continuar tendo por uma vida inteira, mas a melhor mulher pra minha vida é a minha mulher e eu tenho certeza absoluta disso, mesmo tendo encontrado uma outra alma gêmea que não existe, perfeita, né? Uma réplica de quem eu sou. Por quê? Porque naquele momento ele conseguiu perceber que a complementaridade que eles tinham, o amor devotado que ela dedicava, o equilíbrio, a racionalidade dela, a elegância dela, o que ela construiu de patrimônio ao lado dele, com todas as dificuldades que o empreendedor encontra no Brasil e tudo mais, isso tinha muito mais valor, isso trazia muito mais tesão de viver do que o que ele encontrava com aquela mulher que aparentemente preenchia todos os ideais dele, de corpo, de intensidade para se divertir, de gostos pessoais. Ele não tinha trabalho de conciliar com ela determinados aspectos, porque eles eram muito semelhantes. Só que ele percebeu, essa semelhança era tão absurda e tão frenética e tão intensa e tão passional que colocava ele mesmo em risco. E aí ele percebeu, cara, se não fosse a mulher que eu escolhi para minha vida e tudo que ela se entregou, provavelmente eu não teria sido quem eu sou. E aí nessa hora cai essa grande ficha, nessa hora gera esse grande impacto. E nessa hora ele faz a ruptura e, obviamente, aí começa a história comigo. Então, são histórias das quais eu gosto muito de participar e essa dinâmica é muito interessante. E aí volta um desejo, né? Volta um olhar dele para ela absolutamente transformado. Porque aí quando você olha e aí você vê aonde você achava que tinha gozo, prazer e diversão, você vê perigo. E aonde você via rotina, monotonia, estabilidade, chatice, e você olha, entrega, contemplação, disponibilidade, esperança, resultados, a coisa muda de configuração. Aí, obviamente, que você reconfigura o seu paladar, percebeu? E aí esse homem passa a apreciá-la, a olhar para ela e perceber a enorme capacidade dela de gerenciar conflitos, a enorme capacidade dela de ser resiliente, a capacidade dela de ser generosa, da capacidade dela até... Inclusive, a própria beleza dela. Ela era lindíssima, a esposa. Só que ele não conseguia olhar para ela porque ele estava distraído demais com o que estava lá fora. No momento em que ele que ele quebra a cara, literalmente, ele é capaz de parar 2 passos para trás. Espera aí, quem é mesmo que é ela? E aí ele volta e ele a vê. Mas ele só é capaz de vê-la porque ela permaneceu ali, sendo íntegra, sendo correta e, principalmente, sendo coerente com as coisas que ela desejava fazer. E aí, naturalmente, agora a gente tem uma linda história de amor. Mas por quê? Porque houve uma ruptura e enquanto ele estava rompido, perdido, ela estava construindo. E aí, quando ele volta com ele, tal pergunta que os homens não querem, o tesão volta. Volta por quê? Porque é um amor novo. Só que é um amor reconfigurado. E essa reconfiguração, ela se dá o tempo inteiro. Eu costumo brincar com meu marido, a gente brinca assim, ó. Eu falo pra ele assim, quando a gente tá muito bem, eu brinco, a gente tá de lua de mel? E aí é muito engraçado. E aí ele fala, não, a gente tá de lua de mel. Ele fala, não, acha só que a gente tá bem. E aí eu fico rindo, mentira, confessa, a gente tá de lua de mel. E aí às vezes ele fala, não tá. E eu falo, então tá, então a gente vai ficar, eu vou perturbar você até você dizer da sua própria boca, confessar que a gente vai ficar. Então a gente tem essa brincadeira interna e aí eu fico me desafiando, né? Até ele confessar, tá bom, a gente tá assim, a gente tá de lua de mel. Esses pequenos desafios, essas pequenas brincadeiras, esse humor,
ele traz para a nossa vida muita leveza. E, naturalmente, um comprometimento muito mais acentuado. Porque a gente não entrega nada de bom se a gente não estiver verdadeiramente comprometido. Muito menos uma entrega sexual. Ficou tão banal que parece que qualquer coisa serve, né? Mas não. Sexo bom mesmo, se ele não for corpo e alma, ele não entrega, não. É unitivo, né? E também essa questão de não só procriativo, mas é como se, através desse ato, esse casal se reconectasse, né? Genuinamente, né? Não, absolutamente. Eu tenho vários homens que eu desafio. Eu chego pro cara e falo, e se eu te provar que você nunca fez sexo de verdade? O cara quase cai pra trás. Como assim? Eu falo, é claro, do jeito que você tá fazendo. E eu falo pras mulheres também, eu costumo brincar. Eu falo assim, você já transou e depois você chorou no final? Aí a mulher, oi? Aí, hã? Eu falo assim, não, você já fez isso? Não. Então você não transou de verdade também. Aí as mulheres ficam malucas pra saber como é que faz pra transar e chorar. E é óbvio que é chorar de alegria, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque é de tristeza. Tem uma que já me perguntam brincando, que arrasada. Né? Aí tem umas que brincam pra mim, olham pra mim e falam assim, já chorei sim de tristeza. Aí eu, então, não é disso que nós estamos falando. Então, eu gosto de brincar com isso, por quê? Porque a gente tem vamos dizer assim, acho que os últimos 50 anos dominados pelo cinema americano, e o cinema americano vem pondo aquela lógica American Pie, vamos colocar aqui, de uma hipersexualização, até uma erotização vulgar, né, da coisa toda. E as pessoas foram absorvendo aquilo como próprio, né? Desde lá Playboy, aquela coisa, tudo muito vulgar, né? Outro dia até vi a Carolina Dickman falando que ia posar nua e que um dia antes ela sonhou que Deus tinha conversado com ela e disse que ela ia se arrepender. E ela ligou para a produtora dela e falou assim, eu não vou posar nua. E aí hoje ela tem mais que 40 anos e ela diz, cara, não combinava comigo, eu tenho certeza que eu ia me arrepender. Que bom que eu tive esse insight, esse sonho e eu me privei de fazê-lo. Porque, obviamente, né, essa erotização exacerbada, ela falou que tinha 17 anos na época que ela ia fazer isso. E ela falou assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Essa erotização exacerbada dessa geração American Pie, de Playboy e tudo mais que a gente vem vivendo acentuadamente, né, vertiginosamente, talvez dos anos 60 para cá, né, dessa revolução sexual bem intensa, ela parece entregar um prazer verdadeiro, mas ela entrega só um esvaziamento emocional. Porque a gente não foi feito para essa coisa superficial, a gente não foi feito para o raso. Não é à toa que os romances eles têm um poder sobre nós fantásticos, de envolvimento, né, de cativar as nossas emoções mais profundas. Porque a gente tem sede de ser amado de verdade. E óbvio que para ter um sexo de verdade, a gente precisa ter sido amado de verdade. Se o amor é aquele amor de 1,99, é óbvio que não vai ter uma sexualidade bacana. Então, muitos casais podem avaliar se o amor não tá bom, é natural que a sexualidade também não vai estar boa. Por quê? Porque não há um reconhecimento da outra pessoa, né? Parece que a gente está cumprindo tabela. Então, quando se cumpre tabela, você entrega o mínimo possível. Você entrega da média para baixo. Você faz ali, ó, só para não dizer que não fiz. E, obviamente, que isso não faz com que haja conexão. Então, muitas vezes, o problema está nessa construção dessa capacidade de amar, desse entregável, desse desejo de ser do outro, de pertencer ao outro, da mesma maneira de se doar. Então, se o sujeito olha para a mulher dele, ele pensa na mulher dele, ele vai para a cama, né? Que é outra galera que eu falo, quem faz sexo ruim. É a galera que vai para a cama pensando no seu... hoje eu vou transar porque eu quero ter prazer. Certeza de que isso vai ser um problema. Por quê? Porque quando a pessoa vai para a cama para ela ter prazer, ela não está olhando para quem está do outro lado. O jogo legal da sexualidade, ele está voltado para um olhar para o outro. Então, o compromisso é trocado, né? A brincadeira para ficar boa, né? Vamos dizer assim, o jogo para ficar legal é quando eu estou olhando para você e você está olhando para mim. E aí eu me entrego e procuro isso e ao contrário também. Da mesma maneira, o amor. Quando alguém está tentando, né? Eu tenho, desde a coisa da sexualidade, a mulher que quer guiar o cara na cama e vice-versa, que é o ó. Então, meu Deus. Não, pra cá, segura. Pelo amor de Deus. E tem a outra galera, que é a galera que é a mesma coisa com o amor em relação ao amor, que é a seguinte: a galera quer guiar como o outro tem que amar. Se você me ama, você faz assim. Se você me ama... Oi? Se você me ama, você engole a minha mãe aqui em casa. Se você me ama, você larga as crianças agora. Se você me ama, olha... Se você tá querendo guiar como o outro, te conduz na cama. Ou se você tá querendo guiar como o outro te ama... Você não sabe amar e não sabe deixar alguém te amar. E se isso é uma questão tão significativa e que você está cego para ela, naturalmente o resultado não vem. Naturalmente não vem satisfação, naturalmente não vem realização. E se alguém parar você na rua e te perguntar, você é feliz no seu casamento? A resposta vai ser não, na hora. Mas isso não quer dizer que não haja potencial nessa relação. Quer dizer que você está vivendo a coisa mal vivida. Entende? Entendo. E ouvindo você falar, assim, é uma aula, né, gente? A cada fala dessa mulher...
Mas pra minha geração, né? Acho que até mesmo pra mim, como ter esperança, sabe? Vendo tanto esse cenário que a gente tá meio caótico, né? Como criar esperança ainda num ambiente tão hipersexualizado, como você bem disse, como ainda acreditar nessa questão da afetividade, da intimidade bem vivida, como ainda há esperança dentro desse cenário. A primeira coisa que eu gosto, né, quando eu ouço alguém jovem perguntando pra mim, assim, como que eu vivo nisso? Ou como que a gente fica a partir de agora em relação ao mundo, né? Será que tem como ter esperança de um casamento, uma relação feliz? Eu falo, a ideia é a seguinte, você não precisa achar várias pessoas que concordem com você, que te amem e te queiram. Você precisa achar uma única pessoa que funcione pra você. Então, a primeira ideia é essa, né? Você precisa encontrar uma pessoa. E com essa pessoa, você apresentar um projeto de vida fantástico. E sendo mulher, independente que seja já casada, a mulher já casada, ou a mulher solteira que está procurando alguém, todo tempo entender o valor, a beleza e a profundidade da mulher sem ser careta e sem ser aquela mulher cheia de frescura. Uma vez, quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu entrava nas lives para falar de sexualidade e afetividade, e eu sempre falo amplamente sobre afetividade e sexualidade, sempre falei assim com a minha mãe, sempre falei assim com o meu marido, falo com meu irmão, falo com meu pai, falo com todo mundo, a minha família, abertamente, mas de uma maneira madura, né? Não é fazendo chacota, não é, né? Que a galera é meio Cacete Planeta, que é do meu tempo, você nem sabe o que é isso. Sei sim, não que eu lembre dos episódios, mas eu sei do que você tá falando. Então, não é uma coisa assim escrachada, mas de uma coisa, claro, a gente pode até brincar em um ponto, com muito respeito, mas assim, de uma maneira estruturada. E eu me lembro que quando começou esse advento da internet, redes sociais, eu entrava pra fazer live e meu tema família, naturalmente caía em afetividade e sexualidade, abria a câmera mesmo e tinha lá. No começo do meu perfil, entrava lá minha tia, minha mãe, amigas, e aí alguém me perguntou assim, Aline, você não tem vergonha de falar sobre esse tema abertamente, assim, na internet, na rede, né? Pra todo mundo te vendo, especialmente pessoas da sua família. Eu falava assim, olha, eu tenho vergonha de estar sentada no sofá da minha avó numa tarde de domingo ou num dia de semana, ela vendo uma novela, que eu não assisto, mas ela vendo uma novela, e eu ver uma cena tão pornográfica naquela televisão, e que eu fique tão constrangida ao ponto de eu falar, vó, dá licença, deixa eu pegar um café. E aí, isso me constrange. Agora, abrir a câmera e falar com liberdade sobre sexualidade para pessoas adultas, estão querendo viver uma vida plena, né? Que seja no casamento, no relacionamento bem vivido, eu tenho zero problema de falar disso. Por quê? Porque eu acredito que a sexualidade ela é intrínseca à realidade humana. Então, assim, isso é uma coisa muito natural. E até outro dia me perguntaram assim, qual o tabu? Eu falei, gente, ainda tem tabu? Ainda usa esse termo tabu? Isso é tabu é pra minha geração. Exatamente. Que história é essa de tabu? Não existe mais tabu, tá? Não existe mais tabu. Ao contrário, existe desinformação, existe banalização da sexualidade, existe uma falta de privilégio, de respeito ao lugar da mulher, né? Ao corpo da mulher, uma vulgarização terrível, né? Uma objetificação absoluta das coisas. Agora, tabu, vocês estão de brincadeira, tabu no século XXI. O que é tabu? O que ninguém falou ainda? O que é inédito? O que a gente não sabe que tem? Então, a gente sabe que tem. A questão é, como que a gente consegue operar uma vida feliz e saudável dentro dessa realidade? Aí é um outro jogo, é um outro negócio. Então, para uma pessoa, né, que ainda não casou, eu diria, você só precisa encontrar uma pessoa para você se apaixonar e amar pro resto da vida inteira. E essa pessoa existe. Existe uma pessoa, porque assim, na verdade, se você for conversar e você for uma mulher madura e souber conversar com um homem, seja você casada, seja você solteira, e você apresentar um projeto real, né, onde você traga o máximo da sua entrega pessoal e você faça um compromisso com ele de vida inteira, de entrega, de amor, de apaixonamento, de compromisso na educação dos filhos, de um cuidar do outro. Se isso for concreto, for bem estruturado com ferramentas muito simples de comunicação, de interação, de gestão de agenda compartilhada, de desenho de carreira conjunto, de administração financeira junta. Se isso for vivido, se isso for apresentado para um cara bacana, eu duvido que um homem não queira. Eu duvido em absoluto que ele não queira. O problema é, muitas vezes, a gente mulher trata o tema de uma maneira, quando é conservadora, chata. A mulher não sabe defender sexualidade. Eu falo, gente, sem brincadeira, eu, casta hoje, no século XXI, eu fazia sucesso. Hoje em dia é o contrário. A mulher que não fez sexo ainda, ela tem muito mais valor do que as outras. Antigamente era um mar de virgens para uma que era mais saidinha. Hoje é o contrário. A gente tem um mar de saidinhas para uma ou outra que guarda seu corpo para viver um grande amor. Porque a pessoa pensa assim, não, tô me guardando para casar. Mas e se der errado? Eu falo, cara, não tem chance de dar errado. Não tem chance de dar errado. Se você encontra a pessoa que você vai amar para a vida inteira, não tem como esse sexo não ser bom depois do casamento. Não tem como. E se não for por alguma questão anatômica, por algum problema concreto, você busca ajuda e tem solução. Eu garanto. Inclusive, busca com mais... Porque a castidade não é sobre não.
A castidade é sobre sim de amor, percebe? A castidade é sobre você olhar para outro. E outra, a castidade, ela é tema para pessoas casadas. Por quê? Porque a castidade, na verdade, ela tem a ver com fidelidade. A castidade tem a ver com um olhar de fidelização para o desenvolvimento de uma relação recíproca, íntegra, inteira. Se eu tô olhando para várias pessoas e eu não cuido do meu olhar, e aí eu não cuido do meu olhar vendo a série que eu assisto, eu não cuido do meu olhar olhando os caras na academia, eu não cuido do meu olhar trocando mensagens com um cara que trabalha do meu lado, eu não cuido do meu olhar fazendo fofoca com a minha amiga ou indo numa boate que sei lá o que acontece lá. Se eu não cuido do meu olhar, assim como o cara não cuida do olhar porque ele olha pornografia, porque ele olha a galera que tá postando foto de biquíni no Instagram, porque ele vê foto no grupo de WhatsApp que vem de sacanagem, é óbvio que não vai dar certo. Com certeza. Então, entende que essa castidade, que na verdade castidade é um termo que é difícil de entender, mas que na verdade ela é uma questão de pureza, de estruturação de uma sexualidade limpa. E aí as pessoas não acreditam, mas você só consegue ter um quarto e uma transa boa quando o quarto tá limpo. Quando tem um monte de lixo, de saco de lixo, né, de pensamentos perturbadores, de referências ruins dentro do teu quarto. Foi muito engraçado. Teve uma vez que meu marido chegou em casa e perguntou pra mim assim, você transa comigo pensando em quê? Aí eu olhei pra cara dele, foi muito inusitado aquilo. Eu falei, pensando em você, óbvio. Aí ele, ai, que bom, eu também, eu só transo pensando com você. Outro dia me disseram que para conseguir ter intimidade, a galera viaja na maionese e coloca um monte de coisa junto. Assim como e aí, né, eu me lembro que aquilo me causou um espantamento e depois, obviamente, que eu fui trabalhar com famílias e comecei a ouvir os relatos, eu falei, caramba, bingo, é isso. Quando os dois não são o bastante um pro outro, é claro que o pensamento da transa tem que estar em outro lugar. Busca de subterfúgios. Não vai conseguir. Então, entende? Então é óbvio que não vai dar um resultado legal. Porque a gente não está ali para provar nada, a gente está ali para se experimentar, a gente está ali para viver junto. E isso tem uma visceralidade, isso tem uma intensidade que só quem vive sabe. Só quem vive e compreende é quem busca isso. E aí você pode falar assim, não, mas a minha cama já está toda suja, meu marido é louco, ele é viciado em pornografia, ou ele já teve não sei quantas mulheres na vida dele, não sei o quê. Eu costumo dizer o seguinte, seja uma mulher mais incrível que você conseguir ser, que eu garanto a você que você é capaz de seduzi-lo. O que mais me impacta quando convidada para palestrar, e aí eu já estou com grupos grandes de mulheres bem-sucedidas em outras áreas, tá? Seja carreira, maternidade, corpão, enfim, envelhecendo super bem aí. E aí eu levanto e pergunto assim, gente, e aí, vocês, quem aqui se acha sedutora? Não tem uma alta confiança. Cara, 3 mulheres levantam a mão quando levantam, as mais ousadas ou geralmente até pacientes minhas, eu brinco, porque eu só tendo mulher gata, se não é gata vai ficar. E aí eu brinco, 3 ou 4 levantam o bracinho, assim, timidamente. E aí eu penso, nossa, que estranho, no tempo em que o Botox é a coisa mais comum e natural, né? A gente tem tudo para se cuidar, o skincare tá na veia, todo mundo entende. A gente tem tudo que é tipo de consultoria de imagem, de estilo para poder se organizar. A gente tem mais poder de consumo porque a mulher trabalha e tal. E talvez seja a geração menos sexy. Ou que se sente menos sexy. Não tem essa autoestima construída. Por que existe esse déficit de autoestima na mulher? E por que ela não consegue chegar além ou não consegue ir além nessa relação? Porque, cara, é o seguinte... Como ela tá com um olhar enviesado, ela vulgariza o próprio lugar. E aí ela começa a se sentir uma fraude. Porque, no fundo, ela não está assumindo a personalidade dela e botando para fora. No fundo, o que ela está fazendo? Ela está reproduzindo o que disseram para ela que era sexy. Uma foto de uma terceira... Outro dia eu estava vendo a Sofia Loren, né? Uma foto de num perfil bem interessante. E tinha a ver com literatura e cinema, o papo que estava rolando. E aí estava mostrando uma foto da Sofia Loren de biquíni, né? Indo fazer umas fotos que na época que tinha lá. E aí foi muito interessante que ele falou assim, isso aqui era mulher sexy no tempo da Sofia. E aí ele fala, e agora olha como é que é essa questão da sexualidade do Photoshop, da prototipação, do excesso de luz, de jogo, de coisa. E a cara também é meio fake, né? E aí era muito interessante porque quando eu bati o olho na Sofia Loren, eu falei assim, nossa, se isso é bonito, eu também sou bonita. Foi muito natural. E é uma mulher linda. Então, quando eu olhei, eu falei, nossa, se isso é bonito, eu também sou bonita. E, tipo, ela, ok. Tipo, foi muito natural em mim. Eu falei assim, uau, como o nosso olhar tá viciado. Era uma foto preto e branco, pra vocês terem noção. Por quê? Porque o sexo, ele não tá na cor, na intensidade, na loucura toda. Ao contrário, a sedução, ela reside muito... Ela tem o fundo da sedução é um quê de mistério. E o feminino, o fundo do feminino, né? O que marca o fundo da feminilidade autêntica
é ter um quê de mistério, é um quê de descoberta. Eu gosto de falar pro meu marido, você não sabe tudo sobre mim ainda. E aí ele sempre brinca, não é possível, o que mais eu tenho pra descobrir em 20 anos? Eu falo, eu te garanto que você não sabe o quão louco eu posso ser. E aí a gente vive brincando com isso. Mas por que eu falo esse tipo de coisa, né? Por que eu sustento essa ideia? Primeiro porque, de fato, eu acredito nisso, né? Não tenho nem tempo para dividir com ele todos os aprendizados e todos os desafios. Mas quando eu digo isso a ele, também eu digo de uma força que eu tenho, que nunca precisou ser usada porque nosso casamento nunca esteve literalmente em risco. Mas que se preciso fosse, eu estaria absolutamente disposta a colocá-la. E vocês entendem o quão sexy isso é? E ao contrário também para a mulher, né? Se um homem chega e diz assim, você não sabe que loucura eu sou capaz de fazer por você, imagina o nível de proteção, de entrega, de sofisticação que isso dá. Né? Eu vivi uma questão muito emblemática no meu casamento. Eu fui tirada da revelia de um hospital, enfim, não cabe aqui os detalhes, mas num ato heróico, literalmente, do meu marido em plena pandemia. E ele contratou uma staff de pessoas, e na época, para você conseguir o galão de oxigênio, você precisava falar com a White Martins. Então, ele mobilizou todos os contatos dele, enfim. Se colocou, eu lembro que a enfermeira falou assim, olha, a doença que ela tem é contagiosa e se tiver que ficar dentro do quarto, você vai ter que assinar uma cláusula, uma das primeiras coisas, né? De risco de vida. Ele falou, não tem problema nenhum, me dá a caneta aqui agora que eu vou assinar. Depois, você vai ter que assinar aqui a revelia. O diretor do hospital bateu nos ombros dele, a gente tem até um processo lá contra o hospital, e disse assim, olha, ela vai morrer e você vai voltar aqui para me pedir desculpas. Ele falou, tá bom, a gente se vê então. Até hoje, que agora ele está se vendo com o juiz agora. Enfim, eu estou aqui a plenos pulmões conversando com vocês. Então, em certos momentos da minha vida, né, essas loucuras, ele conta as histórias que a gente teve que fazer naquela questão de gestão de crise absoluta que a gente viveu. E muitos amigos primos dele olham e falam assim, cara, do cacete, eu não faria isso. Aí ele vira e fala assim, cara, mas para mim era a única alternativa possível. E quando eu falo da minha parte, né, quando eu falo de coisas que absolutamente não seria capaz de imaginar o que eu seria capaz de fazer, é loucura nesse nível de entrega. E como eu falo, tem como não amar um homem desse? Não tem. As pessoas nem conhecem. Pra caramba. Dentro de um relacionamento assim. Mas é que eu não amar um homem desse? E é a mesma coisa quando você é assim pro outro, percebe? Porque, de fato, se você se entrega nesse nível, não tem como não ter um tesão danado de estar nessa relação. Não tem como você não se sentir atraente. Por quê? Porque você já não usa mais o corpo só como moeda de troca, percebe? Como entrega. Você usa muito mais do que isso, que é o quê? Você usa quem você é. E aí a paixão não é sobre o que o tempo está levando, é sobre a personalidade que está do seu lado. E aí quando você consegue experimentar esse nível de conexão, as coisas fluem. Entende? Você quer andar de mãos dadas não é porque é uma obrigação social ou para mostrar que você está casado. Você quer andar de mãos dadas porque você se sente parte do outro, percebe? Você quer dormir abraçado não é porque tem que dormir abraçado porque tem uma pesquisa americana que falou que casais que não dormem abraçados, eles perdem a conexão. Você quer dormir abraçado porque ali é o melhor lugar do mundo. É diferente, percebe? Então, aí a coisa flui. Aí você tem uma vida de verdade. Aí você tem um casamento. O que é a ideia de casamento? A ideia de casamento é fusão. E essa ideia para a mulher, para a gente, é muito difícil mesmo. Porque para a mulher, ela fazer um sexo bom, assim, a mulher realmente se entregar na cama, ela precisa querer. Ela precisa estar. E, por último, em última escala, ela precisa se abrir, de fato. Quando isso não acontece, tudo é dor, difícil, sofrimento, fuga, mágoa, desconfiança, guarda alta, e tudo... É tudo difícil. Tudo é um problema. Só que muitas vezes é difícil mapear que tá tudo desse jeito porque tá faltando muita coisa antes. Tá faltando diálogo, tá faltando a parceria, tá faltando esses olhos nos olhos, tá faltando andar de mão dada, tá faltando às vezes pedir um iFood sem avisar e só fazer a surpresa. Tá faltando, sei lá, e andar. Sabe a coisa que eu adoro fazer com meu marido? Às vezes a gente põe música alta no carro, eu faço isso sozinha com ele, faço isso com as crianças. Quando é nossa trilha dos velhos, e quando anda com as crianças, coisas mais modernas. E eu adoro andar na beira da praia, de carro com música alta, a gente fica lá cantando dentro do carro, é uma delícia. Então, essas pequenas aventuras cotidianas, elas conectam a gente em um outro nível de ser gente. Quando você se conecta nesse outro nível de ser gente, você experimenta um outro nível de amor. E aí as coisas começam a fazer sentido. Então, quando as pessoas perdem essa sinergia, essa paixão, essa chama, tem a ver com essa desconexão de ser, percebe? E aí eu gosto muito de uma ideia que eu reforço, que é a seguinte: as crises de casamento, elas não são crises de casamento. O que precedem crises de casamento são crises existenciais. Todas as crises de casamento são crises existenciais em primeiro nível. E depois a gente desdobra isso para crises de casamento. Então, se as coisas não estão boas na sua casa, seja por você ou seja pelo seu marido, entenda. Um dos dois está em crise.
um dos dois está vivendo existencialmente um problema. Pode ser uma frustração com o que você conseguiu profissionalmente até agora. Pode ser uma frustração da pessoa que você conseguiu ser até esse momento. Pode ser uma dificuldade de adaptação com a chegada dos filhos. Pode ser uma frustração porque o corpo mudou e as coisas mudaram e o jogo mudou. Pode ser um monte de coisa. Agora, por que a gente tem que pegar tudo isso, que é só uma crise, que é só um tropeço, e jogar no lixo e abandonar só porque não está funcionando naquele momento? Ao contrário, é preciso reviver. Até porque o que acontece fora de casa, né? Quando o sujeito ou a mulher começa a olhar para fora. Às vezes a mulher narra, né? Peguei um coleguinha de trabalho começou a me elogiar e eu voltei a me sentir mulher, eu voltei a me sentir desejada, eu passei a ir mais arrumada, eu passei a usar o meu perfume favorito. Ora, por que você não dá esse toque no seu marido, né? Às vezes as pessoas brincam, eu já respondi uma caixinha assim: Aline, se você chegasse um dia e descobrisse que seu marido baixou o Tinder, se você abrir o celular dele e achasse um Tinder instalado. Aí eu falei, na mesma hora eu pegaria o meu telefone, instalaria o Tinder e marcaria um encontro com ele. Obviamente que não com o meu nome, né? Eu botaria lá qualquer nome semelhante, criaria um avatar qualquer e marcaria um encontro com ele. Quando chegasse lá, eu ia perguntar assim: oi, tudo bem, tudo bem? Aí, claro, que ele ia tomar aquele choque horroroso, né? De que é isso, o que está acontecendo aqui, como que você descobriu e querer se justificar. Falou, não se justifica, não. Não se justifica, não. Você não está querendo aventura? Então, eu vim aqui para a gente resolver como é que a gente vai começar. Desse jeito. Entende? Às vezes falta personalidade, de fato. Falta você dar o seu tom. E aí as mulheres, que isso? Não, mas isso é traição. Cara, eu só tenho que tomar uma decisão quando eu olhar o Tinder no celular dele. Eu quero esse homem pra mim, eu quero essa relação e o que tá acontecendo aqui, eu tenho parte. Ou eu vou ligar pra ele e avisar: eu achei o Tinder no seu celular e eu quero divórcio. Entende? Pra mim, Aline, viver um casamento morno não é uma opção. Ou, pra mim, não é me divorciar, não é. Então, a minha escolha é sentar na mesa e convidar ele pra aventura de volta. Se pra você é divórcio, liga pro advogado. Se pra você é empurrar com a barriga, só segue, finge que não viu. Agora, pra mim, a alternativa é sentar na mesa e tentar resolver. E aí, cada um precisa decidir o que quer. E é por isso que, entende? Quando você coloca desse jeito, se eu falo isso para um marido, porra, se minha mulher faz isso, cara, eu fico maluco. Beleza, eu sei disso. Não é porque eu entendo só de homens ou de como as pessoas funcionam. É porque eu entendo de amar, de verdade, na boa. Eu entendo muito bem sobre isso. E muitas vezes essa loucura de querer aventura, de querer alguma coisa fora, de achar que transar com 3, de achar que sair com uma mulher diferente vai te dar um glow, um wow, é no fundo uma grande carência de investir. É uma grande carência, uma carência muito grande. Uma insegurança, uma carência, uma tolice, uma prepotência. E muitas vezes, né? E eu tenho a oportunidade de conversar com inúmeros homens super bem-sucedidos financeiramente falando, que experimentam pular o muro, e quando eles são honestos de verdade, eles falam: já pulei o muro, já rodei tudo lá fora, posso te contar? Não compensa, não. Mas por que a gente não consegue, como mulheres, ao invés de reproduzir essas falas, né, tão corriqueiras que a mídia colocou na nossa cabeça: se eu pegar traindo, eu jogo a bolsa pra fora. Se parar de transar comigo, eu não sei o quê, eu também vou punir, eu vou fazer não sei o quê. Por que a gente não tenta ter um olhar criativo e uma autoconfiança tão grande de pensar que assim, olha, foi, se perdeu e riu? Não, eu sei quem eu sou na vida dele. É só me dar um tempo que eu vou conversar com ele e as coisas vão se arrumar. Por que a gente quis deixar abrir mão desse lugar nosso tão próprio? Percebe? E por que a gente se deixa levar tanto por essa coisa? Mas eu tô quebrada, minha autoestima tá no pé, eu não tô me sentindo bonita, então eu não tenho condições de reconquistar. Que é isso? Para com isso. Não existe essa possibilidade se na sua cabeça você sabe o que você quer. E aí é óbvio, né, Vicky? Se você precisar de uma ajuda para você voltar para o seu peso, se vestir melhor, comer melhor, treinar mais, arrumar melhor a rotina dos seus filhos no sono, fazer o que quer que seja, faça. Para de adiar, para de dar desculpas, sabe? Aline, mas você está legitimando que o cara então pode sair, viver a vida dele e fazer aprontar? Claro que não. Vocês não estão prontas para essa conversa. mas na verdade é claro que não, só que óbvio, a gente também tem que ter uma meia-culpa de olhar quem a gente está sendo nessa relação. E aí, quando eu estiver falando com os homens, a gente vai ter que dar um sacode e falar assim: isso que você está fazendo é desonroso. Eu tenho alguns casos que eu atendo, e eu tenho um coronel, um militar que tinha, sei lá, milhares de homens abaixo dele lá em São Paulo. E é muito interessante que ele tinha uma ideia que era a seguinte, que eu atendi, ele falava assim: olha, um homem de verdade, ele pode até desertar, mas ele tem que entender que ele precisa fazer uma saída honrosa. Porque se ele não fizer uma saída honrosa, é uma expressão muito típica do militarismo, né?
Se ele não fizer uma saída honrosa, é como se ele pegasse a farda dele, todos os distintivos que ele colecionou ao longo dos anos, e ele jogasse tudo no lixo. Ou seja, toda aquela reputação, tudo aquilo que ele construiu, ele joga no lixo, se ele não faz uma saída honrosa. Honra é uma coisa muito importante para homens e muito importante no universo militar. Na verdade, deveria ser muito importante para qualquer ser humano. Para todo mundo. E aí ele me falava sobre saída honrosa, e ele falava assim, Aline, eu não sei se o que a gente está fazendo aqui vai dar certo, mas se for para sair, eu quero fazer uma saída honrosa. E muitas vezes os homens se perdem, e às vezes eles nem querem sair. Se perdem e esquecem que honra é um valor primordial para a construção da personalidade de um homem. Então, quando o sujeito sai, ele trai, ele engana, ele prefere gastar mais dinheiro com ele ou se colocar no centro o tempo inteiro, quando ele não foca, ele está desonrando quem ele é em primeiro lugar. Depois, toda a história que ele construiu bacana. E, em último nível, desonrando a sua família. Se isso não mexe com o sujeito, eu lamento, você não casou com um homem, você está casada com um garoto. Por quê? Porque quando você tem esse tipo de conversa com seu marido, se isso não faz ele parar e pensar 2 minutos, ele não tem maturidade para manter um casamento. Ele não tem. Pode vir qualquer justificativa que seja, ele não tem. E isso é uma dinâmica que faz toda a diferença no sexo da mulher. Porque 70% da libido feminina, ela está dentro do cérebro, é da cabeça da mulher. Então, se ela está do lado de um homem que não consegue entregar para ela segurança, fortaleza, uma sensação de que ela não está sozinha, uma conexão verdadeira, a tendência dela é se fechar. A tendência dela é não se sentir atraída. Não precisa de barriga tanquinho, não precisa de milhares na conta, não precisa de... Claro que isso tudo é bacana, claro que isso tudo é legal, mas o que uma mulher quer de verdade, ela quer ser amada de verdade. Ela quer ser abraçada, ela quer ser protegida, ela quer ser única. Eu sempre digo isso aos homens que eu atendo. Você quer fazer sua mulher feliz? Mostre que ela é única. E esse único, ele não é só único no sentido de que ela é a prioridade absoluta na sua vida, que as coisas são decididas em conjunto, mas que vocês são uma só coisa. Que os interesses dela passam pelos seus e que os seus passam pelo dela. Isso é o maior afrodisíaco que tem. O pessoal gosta de brincar, né? Faz na internet aqueles riozinhos do cara lavando a louça, do cara varrendo. Isso até que é legal. Uhum. Mas, assim, o que cativa e mantém é essa perspectiva da unidade e da exclusividade. Então, essa é uma potência gigante que os homens desprezam. E isso faz muita diferença para uma mulher. Assim como escutar o que é sentimento, né? Entender isso faz muita diferença. Não é à toa que os vagabundos, né? Os Dom Juans da vida, eles são tão bons e tão eloquentes, né? Porque esses caras sabem o poder que a fala tem sobre o coração feminino. Então, o homem, de fato, ele precisa aprender minimamente a expressar os sentimentos dele com clareza, para que a sua mulher esteja convicta, tanto por gesto quanto por palavras, de que ele é o cara, de que ele é o homem da vida dela. Se isso é reforçado com frequência, numa maneira adequada, esse casal não vai ter grandes problemas. No sentido, claro, ele vai ter as dificuldades próprias da vida, as circunstâncias, né, que podem ter maior ou menor nível de dificuldade. Mas desconectarem, de não se reconhecerem, inclusive de não se desejarem na cama, claro que não. Por quê? Porque eles vão se perceber um parte do outro, um no mesmo time que o outro. Enquanto isso não acontece, aí o homem fica enchendo o saco. Porque você não me deixa. Porque você não quer. E, poxa, e o que eu posso fazer aqui, então, para cativá-la novamente? O que eu posso fazer para que, de fato, ela volte a olhar para mim e sentir em mim o tal danado do melhor lugar do mundo, a melhor companhia do mundo, percebe? Então, isso é um ponto significativo. E, do ponto de vista da mulher, é muito importante para as mulheres fazerem, né, entendendo que toda a potência feminina, ela está ali, né, em cativar, seduzir, nesse olhar e tal. Muitas vezes eu vejo as mulheres, né, se dedicando absolutamente à carreira e, às vezes, a mulher não tem tempo de retocar a raiz dos cabelos. Eu tinha uma pessoa próxima a mim, uma querida, que ela divorciou e que ela dizia assim, cara, eu fico impressionada, porque filha única divorciada, né, ela tem filha única divorciada, eu não tenho tempo para retocar os cabelos. Você 3 filhos, casada, com tudo que você toca, e eu nunca vi você sem os cabelos retocados e sem as unhas feitas. Óbvio que eu não disse nada a ela, mas é parte do sucesso disso, tá exatamente aí. O zelo que eu tenho com essa questão do cuidado da imagem, né, do trato, de toda essa questão, é justamente daí que vem o resultado. Então, ela, em uma determinada área da vida dela, ela talvez seja, inclusive, mais bem-sucedida que eu. Apesar de eu me empenhar muito, de ter muito resultado, ela pode até ser. Mas ela não conseguiu trazer esse equilíbrio para o resto da vida dela. E isso é uma coisa que nós, mulheres, precisamos zelar. Porque, no final das contas, a gente não vai encontrar a nossa plena realização apenas no trabalho.
Aliás, nenhum ser humano tem, mas especialmente nós mulheres, nós precisamos dessa vida afetiva externa. Outro dia eu estava lendo um estudo americano que falava que as pessoas, né, com ansiedade e depressão, que é uma pandemia do nosso tempo, que as pessoas às vezes tomam medicação, fazem a prática dos exercícios, mudam até a alimentação e ainda assim não conseguem se sentir menos tensas. E aí o estudo dizia o seguinte: existe uma substância que pode ser ativada, que é uma substância muito significativa, que é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Só que como é que libera a ocitocina? Libera a ocitocina com beijo, abraço, conexões verdadeiras, né? Com afeto de verdade. E nós, mulheres, então, a gente tem uma dependência dessa danada, dessa ocitocina absoluta. Para a gente se sentir mais mulher, para a gente ser mais inteira, a gente precisa cuidar e zelar disso. Então, é natural que no ambiente de trabalho a rigidez vai ser maior, né? O tempo de dedicação vai ser maior, e isso naturalmente vai impactar. Então, você, mulher, que de fato quer viver uma vida, né? E ter um parceiro mesmo, um marido com entrega e com tudo isso, você precisa compaginar na sua vida e no seu tempo, não deixar morrer a mulher que existe em você. Alimentar essa boa autoestima. A autoestima não vai vir do nada. A autoestima ela não nasce do nada. A autoestima ela é construída. Por quê? Porque não adianta falarem para você, se ama pelo que você é, se ama. Claro que a gente tem uma dignidade humana e que merece amor, mas a gente só vai estimar o que realmente a gente sabe dentro da nossa consciência que a gente batalhou para conquistar. Se a gente não fizer isso, não existe autoestima. Na verdade, quando alguém te dá uma legitimidade de algo que você não construiu, ela está destruindo a sua autoestima, porque você se sente uma fraude. Então, quando você acha que ele tem que te engolir, mesmo se você usa pijama de flanela, seu cabelo está desgrenhado, a raiz não está feita, as suas unhas estão descascadas, o jeito como você está levando, claro que você merece ser amada, independente da circunstância. Mas se isso, no fundo, revela mais falta de cuidado, falta de prioridade ali, e você entende que o outro não tem... não, ele tem que me amar como eu sou. Não, desculpa. Você não está na sua melhor forma para pedir. Você não está se tornando amável nesse nível. Óbvio que sim, ele deve falar. Inclusive, ele pode te dar um toque. Amor, acho que você devia se cuidar mais. Amor, quer que eu fique com as crianças para você ir lá fazer as unhas? É óbvio que ele deve ser parceiro nesse ponto. Mas você consegue entender que deveria ser uma preocupação primeira sua? Que você, antes de qualquer pessoa, quem está morando nessa casa é você, nesse corpício aí é você. E que se você não alimenta isso, você não se sente importante, você não consegue encontrar essa plenitude da feminilidade e, naturalmente, da conexão que vocês dois poderiam estar estabelecendo. Então, a imagem da mulher ela é muito reflexo do psicológico dela. Então, se você tem essa dificuldade ou você está vivendo a crise, é aí mesmo que você tem que reagir. Aí mesmo que você tem que se cuidar mais. Aí mesmo que você tem que zelar melhor pela sua saúde. Aline, mas são tantas frentes? São muitas frentes. Mas nada, vamos dizer assim, nada é perdido quando você tem em mente com clareza o quão valioso é o objetivo. Tem a frase de Santa Teresinha d'Ávila que eu gosto muito, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, essa ideia de que é justo que muito custe o que muito vale, de Santa Teresa d'Ávila, ela revela uma beleza incrível dentro da lógica da família. Por quê? Porque quando a gente tem um projeto grandioso, seja ele a família, seja ele um atleta que quer a medalha do pódio, seja ele um grande negócio, seja ele uma carreira de um artista famoso, o que quer que seja, todas essas pessoas empenham o seu melhor. E todas essas pessoas fazem escolhas e fazem uma entrega constante para chegar ao resultado final. Então, se você quer a transformação dentro da sua casa, dentro de você em primeiro lugar, e depois na sua casa, na sua família, no seu casamento, quer ser vista, amada, desejada, cortejada, você precisa entender que é muito justo o que muito vale. Incrível. Aline, muitíssimo obrigada pela sua contribuição com esse tema que pode ser, ao mesmo tempo, tão polêmico, mas tão necessário falar, né, sobre esse assunto. Acho que nos dias atuais meio que se perdeu essa importância de nós debruçarmos sobre essa temática, né, de afetividade, intimidade, sexualidade, sem que seja algo considerado como um tabu. Não é mais tabu, né? Não tem nada a ver. Acho que falta muita... acho que o que tem mesmo é muita desinformação sobre esse tema e as pessoas hoje se perdem ou se relacionam muito pelo vamos ver no que acontece e acabam que lá na frente vêm as consequências sem que esquecem de observar que talvez decisões foram feitas de forma precipitada ou não houve um alinhamento das expectativas. Sensacional. Tem algum recado que você gostaria de deixar para o pessoal? Eu gostaria só de dizer o seguinte. Muitas pessoas desacreditam do casamento porque alguns aspectos do casamento decaem, como sexualidade, intimidade, autopercepção de valor. E isso, eu queria deixar bem claro que isso é circunstancial, isso é pontual, isso pode ser mudado. Você tem o poder dessa mudança, você tem o poder de olhar para o outro e redescobri-lo, desde que você esteja disposta a viver uma afetividade,
uma sexualidade e construir um conjunto ainda maior do que tudo isso, que é o da intimidade real bem vivida. Diante de uma intimidade real bem vivida, um casal ele pode encontrar a máxima potência que ele tem. Diante de uma intimidade que é velada, cheia de segredos, cheia de interferências e referências ruins, esse casal ele pode ir morrendo, minando essa relação, em último nível, minando de fato essa conexão afetiva que os une. Então, é essencial que a gente acredite no amor como a maior potência que tem e coloque, na verdade, toda a nossa energia afetiva e sexual subjugada a essa capacidade de amar. Se você faz essa dinâmica, eu te garanto que, apesar da qualquer crise que você possa estar enfrentando, tá? Um esfriamento, algum tempo significativo sem o sexo, algum tempo significativo sem beijo na boca, algum tempo significativo sem você ouvir um eu te amo. Independente que isso esteja acontecendo agora, eu te asseguro, se você recomeça o processo considerando essas premissas que eu tô te falando, eu garanto que você tem chance e que você tem um caminho pela frente de muita felicidade. Eu sempre digo, não precisa desistir do seu sonho de ser feliz, não precisa desistir do seu sonho de ser família e mais do que isso, não precisa desistir do felizes para sempre, né? Quando a gente casa, a gente tem aquela ideal de felizes para sempre. E algumas vezes a gente acaba se perdendo. Então, assim, você não precisa desistir disso desde que você se ponha mãos à obra. Um trabalho árduo, mas que vale a pena. Com toda certeza. Muito obrigada, Aline. Obrigada.